Olá, tudo bem com você? Está no ar a série de mensagens chamada Caminho de Emaús. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum capítulo sequer. Lembra da história do Caminho de Emaús? Era um caminho onde os discípulos, desiludidos depois da morte de Jesus, estavam seguindo o seu caminho, seguindo sua vida. Eles estavam tristes, desiludidos, entristecidos por causa da desesperança. O caminho de Emaús, então, ele inicia a história sendo um caminho de desistência, desesperança, falta de energia. Mas, por incrível que pareça, esse caminho vai modificar a sua configuração de acordo com o andar da história e das coisas. Presta atenção. Olha que interessante. No meio do caminho de Emaús, os discípulos serão surpreendidos por uma pessoa. Um homem se aproxima deles e começa a dialogar, conversar com eles. Interessante que esse homem não é reconhecido pelos discípulos, mas era Jesus Cristo. A racionalidade daqueles discípulos não deixava com que eles reconhecessem aquele homem, é óbvio. Como pode ele estar aqui na minha frente, sendo que eu vi ele morto? Foi atestado que ele estava morto, todos viram ele sendo espancado, ele morreu, ele não está aqui, é outra pessoa, deve se parecer muito, mas não é ele. A racionalidade daqueles discípulos atrapalhava muito com que eles reconhecessem quem era aquele homem. Do meio para o fim, as dicas se tornam tão profundas e as palavras tão aquecidas dentro do coração que aqueles discípulos têm a sua ficha a cair. E de fato eles entendem. É Jesus de Nazaré. No partir do pão, no momento da comunhão, eles compreendem quem era aquele homem. A nossa missão nessa série chamada Caminho de Emaús é fazer com que o caminho da nossa vida espiritual e com Deus, que é um caminho marcado muitas vezes pela desesperança, pela falta de reconhecer ao Senhor e a tudo que Ele tem feito por nós, é mudar a chave. Esse é o nosso desafio. Fazer com que o caminho da desesperança se torne um caminho de Emaús, com o caminho do reconhecimento, com o caminho da identificação, com o caminho da revelação. Caminho de Emaús é caminho de entender, compreender, ter a revelação, obter a revelação de Deus. Pode ser que no começo pareça tudo muito nebuloso e você não compreenda bem, mas eu atesto e confirmo e comprovo a você, até ao final dessa série, muitas nuvens que cercam você e a sua compreensão a Deus vão sim ser desembaçadas e a luz conseguirá brilhar livremente. Não perca parceria minha com o Caminhante Aprendiz. Fique ligado, toda semana vamos liberar aí em média 1 a 2 vídeos. Caminho de Emaús, revelação, aprendizado e sim, muita luz de Deus para os nossos corações. Fique ligado.